tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta agora com destaque para a produção de café. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a safra de 2022 para o café robusta. Nossa parada vai ser lá em Rondônia, e para contar para a gente como é que está o desenvolvimento dessa safra, se o clima está ajudando, quais são as expectativas, né? A gente sabe que o café robusta lá de Rondônia tem chamado bastante atenção, a qualidade tem surpreendido nos últimos anos, então a gente precisa acompanhar de perto o que está acontecendo. E para conversar com a gente hoje aqui, eu convido então o Janderson Dallazen. O Janderson, ele fala em nome da Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia. Janderson, seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, Virgínia. É um prazer estar aqui com você no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso mesmo. O café robusto em Rondônia tem ganhado grande visibilidade, né? Principalmente pela qualidade que tem conquistado e também pela produção que a gente tem conseguido melhorar a cada ano. Janderson, vamos lá então, né? Como faz um tempinho que a gente não conversa, eu queria começar entendendo como é que foi a fase de chuvas para a abertura de floradas, se houve um bom pegamento, até a gente chegar nessa fase de granação que a gente está hoje. Pode ser? Qual que é o cenário aí que essa safra vem traçando por aí para vocês? Bem, Virgínia, então a gente teve um período em 2021, no início da florada aqui, onde as chuvas demoraram um pouco mais, né, para acontecer, para chover. Então a gente atrasou um pouco a florada. Algumas lavouras tiveram algum prejuízo inicial de abortamento, de chumbinhos, né, de botões florais, por conta desse déficit hídrico. Tivemos que ampliar aí a irrigação, o uso da irrigação, né? Grande parte das lavouras hoje já são irrigadas, então a gente teve que usar mais águas dos reservatórios para irrigação. Então isso foi até mais ou menos setembro, início de outubro, quando realmente as chuvas se regularizaram, e a partir daí a gente teve as chuvas mais regulares e está chovendo muito até hoje, o tempo está até nublado aqui atrás, e com isso a granação ela foi muito boa e a gente está com uma expectativa positiva, né? Então, depois dessa fase inicial, as chuvas normalizaram e a gente não tem tido mais problemas aí de efeitos climáticos para o andamento da nossa produção de café para 2022. E, Janderson, qual que é a expectativa de vocês para a produção desse ano? Bom, nossa expectativa é de aumentar a produção e a produtividade em relação ao ano passado. A estimativa já é divulgada pela Conab, a primeira estimativa, a gente está confiando nela, que é em torno de 2,4 milhões de sacas de café para a safra de 2022, então um aumento de 9,9% em relação à última safra. Isso principalmente porque estamos aumentando um pouco aí novas áreas entrando em produção, e em Rondônia tem ocorrido um efeito de substituição de lavouras antigas, ainda áreas de baixa tecnologia, onde a gente trabalhava com café de origem seminal, de baixa produtividade, e as novas áreas que estão entrando em produção são áreas mais produtivas, lavouras clonais, já utilizando irrigação, um manejo da adubação. Então isso faz com que a gente, mesmo perdendo área, continue ampliando a nossa produção e produtividade. O estado que já chegou a ter 245 mil hectares de café, hoje tem aproximadamente 71 mil hectares, 65 mil em produção, e com uma produtividade aí atingindo a média nacional próxima a 40 sacas por hectare, e a gente produzindo aí com estimativa de chegar a 2,4 milhões de sacas nessa safra. Para essa safra também fica nessa média de 40 sacas por hectare, Janderson? Exatamente. A gente fica mais ou menos nessa estimativa, com variações dentro das regiões do estado. A gente tem regiões com mais tecnologia, outros menos, mas é mais ou menos isso. Lembrando que as lavouras de café robustas, elas chegam a produzir até 120, 150 sacas por hectare. Então, as lavouras com maior nível tecnológico atingem tranquilamente produtividades acima de 100 sacas. Na média do estado, como a gente ainda tem lavouras seminais, lavouras mistas, a gente tem essa média de em torno de 40 sacas por hectare. Janderson, como é que fica a questão da bienalidade para Rondônia? Ela é muito expressiva ou vocês conseguem manter uma faixa mais linear de produção? No caso do café canéfora, do café robusta, conilon, existe a bianualidade, mas ela é muito menos impactante. Então, a gente não tem tanta variação. Então, ela é menor do que no arábica, né? Então, a planta é influenciada menos que no arábica.
Então, como a gente está num cenário de substituição ano após ano, as novas áreas que entram em produção a cada ano, elas trazem um efeito positivo de maior produção. Então, a gente tem um crescimento praticamente linear nos últimos anos aí de produção no estado. Então, a gente não tem aquele ano que produz mais e menos. A gente tem mantido e aumentado linearmente a nossa produção aqui no estado. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A gente tem uma pequena redução de área, mas o produtor, o setor cafeiro aí de Rondônia tem investido em tecnologia, tá se atualizando, trazendo essas inovações, então a gente perde um pouquinho de área, mas ganha em produtividade. É isso, Janderson? É exatamente isso, Virgínia. E as novas áreas aí já vêm com plantios de plantas melhoradas, né, selecionadas, que são os clones, que já são conhecidos de alta produção, então a gente não arrisca mais, né, já sabe quais são as plantas que realmente são produtivas, e junto com isso vem também assistência técnica, o controle sanitário, que o governo do estado investe muito nisso, né, e também vem as práticas dos agricultores que já são conhecidas, né, manejo do solo, adubação, tudo isso combinado, a gente tem essas produções cada vez maiores. E em relação a pragas e doenças, Janderson, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês até aqui no desenvolvimento da Safra 22? Alguma coisa que se destacou? Bom, o nosso principal entrave aqui em relação a essa fase de granação até chegar à colheita a cochoneria da roseta, né, que é a principal praga que tem atacado. Existem vários casos isolados assim no estado onde ela acontece, mas já existem, já é conhecido os inseticidas que controlam, né? Os produtores em geral fazem o controle preventivo, então nada que vai impactar tanto a produção do nosso café. E posteriormente, como a gente está trabalhando, incentivando a qualidade, aí nós temos um problema que é um problema nacional, que é a broca, né? Quanto mais a gente espera o café chegar no ponto cereja de maturação, mais a gente tem problemas com a broca, mas também tem um manejo que vem sendo feito com defensivos e também um manejo agronômico da cultura para a gente minimizar, mas existe e com certeza esse ano não vai ser diferente. E, Janderson, você tocou num ponto que eu queria falar com você, que é em relação à qualidade do café robusta produzido em Rondônia. A cada ano a gente vê que chama mais atenção. O produtor do estado tem conquistado novos mercados, né, novos paladares, novos consumidores, enfim. Como é que está a expectativa em relação à qualidade dessa safra? Ela é positiva? A gente deve ter alguma surpresa? O que você me diz? Bom, é extremamente positiva. A gente tem crescido muito em qualidade, em visibilidade, reconhecimento, né, com o nosso café. Ano passado, na safra 21, nós já tivemos aqui o concurso do estado, que é o Concafé, já falamos dele aqui, inclusive, no programa, e tivemos ótimos desempenhos, ótimos cafés, né? Mais de 100 cafés que pontuaram acima de 80 pontos, cafés especiais. Isso no mundo dos cafés robustas Conilon é muita coisa, então muito café de qualidade. E no concurso nacional do Coffee of the Year, da Semana Internacional do Café, Rondônia, de 6 possibilidades, ficou com 5 prêmios, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria Canéfora Fermentado e segundo e terceiro lugar na categoria Canéfora Natural. Isso mostra que a gente tem todo um trabalho e todo um potencial já consolidado do nosso café. E o produtor, com isso, ele se motiva cada vez mais. Esses cafés dos últimos anos, eles têm sido vendidos por preços diferenciados, né? Não são mais commodities, desses produtores que fazem qualidade. E para esse ano já está toda uma movimentação para os produtores se preparando para isso, né? A partir de abril, quando eles começam a colheita, mas os cafés especiais geralmente são mais tardios, até porque os produtores deixam ele amadurecer mais no pé e tal, então a colheita dele geralmente acontece de junho até agosto. Então é a partir daí que a gente consegue provar esses cafés e saber aí realmente o que nós teremos. Mas até o momento a expectativa é positiva e a motivação dos produtores é muito grande. E Janderson, qual que é o segredo dessa produção em Rondônia, né? Você trouxe aqui pra gente, você relembrou inclusive dessas 5 premiações no concurso da BSA. É processo de pós-colheita que o produtor tá se dedicando mais? É alguma coisa nessas mudas? Qual que é o segredo de Rondônia? Você pode contar pra gente? Bom, é um segredo, né? Na verdade não é um segredo, são as práticas que a gente adota, né? Primeiro, a origem genética do nosso café é uma origem de um café que foi adaptado às nossas condições amazônicas. Então, ele é um café
único, vamos falar assim. Inclusive, conseguiu o selo de identificação geográfica por denominação de origem, um café único que temos aqui. Embora o material tenha vindo parte do Espírito Santo e parte de São Paulo, um cruzamento entre Conilon e Robustas, essas duas variedades, aqui, em campo, os cafeeiros são híbridos, é o cruzamento das duas e adaptado às condições edafoclimáticas da região, né? Solo e clima da região amazônica, que é um clima diferenciado, aqui é mais quente, mais úmido, altitudes menores, então o perfil é diferenciado. E associado a isso, nos últimos anos, realmente os produtores estão cada vez mais adotando práticas de colheita e pós-colheita. Colheita madura, colheita seletiva, pós-colheita, lavar o café, embora ainda com pouco investimento em tecnologias, como, por exemplo, de lavagem. A lavagem ainda, em geral, dos grãos, para tirar os boias, é manual, em caixas d'água. Então, assim, a gente está falando em cafés especiais que estão conquistando aí os paladares, aí, ganhando os concursos, mas em microlotes, em nanolotes, entendeu? Mostrando esse potencial que pode ser muito expandido aqui no estado ainda. E uma das técnicas que realmente os produtores têm feito, Virgínia, é a fermentação, né? A fermentação desses cafés, principalmente nas bombas de fermentação, esse método que é o que a gente chama de sprouting process, que tem caído nas graças dos produtores de Rondônia. Então, a maior parte dos cafés que pontuaram acima de 80 pontos nas últimas safras têm sido fermentados, e fermentações que às vezes duram até 15 a 20 dias para poder dar o resultado que a gente tem conseguido aqui para os nossos robustos. Janderson, obrigada, viu, pela sua participação, disponibilidade. Ano 22, safra 22 está só começando. Eu te espero aqui mais vezes para você atualizar para a gente. É sempre muito interessante porque os cafés de Rondônia vêm sempre com muita história, né, Janderson? Então a gente gosta muito de falar com vocês. Obrigada, viu? Obrigado a você. Deixa um abraço especial do Governo do Estado, Secretaria de Agricultura, sempre à disposição do Notícias Agrícolas. Até a próxima. Portanto, então, essa hoje foi a nossa parada em Porto Velho, em Rondônia. A gente conversou com o Janderson Dallazen, ele é engenheiro agrônomo e falou com a gente em nome da Secretaria de Agricultura do Estado, que trouxe aí um cenário positivo para a produção dos robustas amazônicos, né? De acordo com o Janderson, a expectativa ela é positiva, é de crescimento para a safra de 2022. A Conab aponta aí uma produção que pode chegar a 2,4 milhões de sacas. Isso representa um aumento de 9,9% em relação à safra de 2021, um número que é bastante positivo. A gente vem acompanhando nos últimos anos uma evolução muito grande na produção de café robusta lá em Rondônia. O produtor ele tem se dedicado mais nas tecnologias. O Janderson até explicou aqui pra gente que o estado perde um pouco de área, mas ganha bastante em tecnologia aplicada, acaba ampliando a sua produtividade, e o Rondônia, o Robusta Amazônia, se destaca também na qualidade. O Janderson bem relembrou aqui pra gente que no último concurso da BSA, o estado conquistou aí 5 premiações dos cafés acima de 80 pontos, então isso é muito importante. O produtor vem conquistando esse mercado, conquistando novos paladares, novos consumidores, e por isso que a gente precisa acompanhar bem de perto o que acontece por lá. O clima nesse momento está dentro do ideal, a colheita deve começar ali em meados de abril. O cenário ele é positivo, teve sim um problema de atraso de chuva na época de florada, mas se normalizou, o produtor consegue avançar com a safra, e a gente fica aqui na torcida para que de fato seja um ano positivo para o produtor também de café robusta lá em Rondônia. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas volta já já. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.